Boa noite, pessoal. Finalmente consegui entrar aqui. Confusão aqui, gente. Vocês não imaginam, pra gente conseguir montar tudo e deixar assim mais ou menos, né? Pra conseguir ficar legal pra conversar com vocês. Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tudo bem? Oi, Érica. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Coisa boa, né? Tô de volta, uma semana aí sem fazer live. Foi meio complexo aí as últimas semanas, meio corrido, ao mesmo tempo tentando ficar em recolhimento um pouquinho, né? Precisava ir recarregar as baterias, precisava voltar aos estudos, né? Colocar algumas coisas em dia que estavam atrasadas pra caramba, mas agora a gente já tá um pouco mais adiantada, né? Eu faço pós-graduação, gente, então é tenso. Enfim. Vamos ao nosso bate-papo aqui hoje, né, sobre essa questão da força de vontade e da força da imaginação. A gente, antes de falar realmente, né, sobre isso, a gente vai precisar primeiro trazer um cenário para vocês, né? A gente precisa saber algumas coisas que vão fundamentar o que a gente está falando. Então, assim, vocês já entenderam, quem aqui me acompanha já há algum tempo, sabe que eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem a mente consciente, ok? São 5% aí da nossa mente, né, total. A nossa mente consciente aí equivale a 5%. E os outros 95% é a nossa mente inconsciente. E é a nossa mente inconsciente que nos faz ficar em pé, que faz os órgãos funcionarem, que fazem tudo acontecer na nossa vida, faz com que a gente esteja aqui, né, seja aqui. Só que a gente sabe que a mente inconsciente, ela se comunica com o meio, ela se comunica com as outras mentes também. A gente tem uma coisa que a gente chama de inconsciente coletivo e também temos uma coisa chamada consciência cósmica. Então, essa mente inconsciente, ela está em comunicação constante com esse meio, com essa mente cósmica e com a mente das outras pessoas. Beleza? Primeira coisa. Essa mente consciente dos 5%, ela é o âmbito de atuação do ego, da nossa personalidade. É ela que comanda, né, a nossa percepção de mundo através dos 5 sentidos e a gente fica meio limitado a isso, ok. Essa nossa mente consciente, ela tem uma característica curiosa. Ela tem uma interação com a mente inconsciente, obviamente, ela tem essa interação. E pesquisadores, a gente tem que falar dessa pesquisa antes da gente falar a respeito disso, porque essa informação da força da imaginação e da força de vontade, ela não é de agora. Ela foi um ensino de Emily Coué, que foi um grande hipnólogo que deu base à hipnose, enfim, a esse entendimento da autossugestão. Ele trabalhou muito sobre autossugestão. E isso foi em 1920 e pouco, né? Então imagina, é bem antigo. E a gente vai falar um pouco sobre isso para que você entenda e a forma como você vai aplicar isso na sua vida para você ter mais resultados, ok? Essa é a nossa meta nessa live de hoje. Se eu não conseguir falar tudo aqui hoje, não tem problema, sexta-feira eu volto aqui e a gente vai falar, vai continuar a falar, ok? Porque é muito vasto e eu estou tentando trazer esse conhecimento para você de forma que você compreenda e aplique já tendo resultados na sequência, ok? Se você está chegando aqui agora, não conhece, não está entendendo muito, calma. Vai ficar tudo gravado, você assiste depois do começo. Acompanha aí, pega o teu caderno. Então, a gente já falou sobre o consciente e sobre o inconsciente. Então, presta atenção agora a respeito disso. Pesquisas mais recentes revelaram o seguinte. Eles pegaram um grupo de pessoas e deram palavras soltas que faziam com que induziam a pessoa a criar um determinado cenário, uma determinada associação. Nossa mente consciente, ela trabalha a partir de associações. Ela faz associações. Olha que curioso. Então, eles pegaram essas pessoas, deram a elas algumas palavras, tá? Deram a elas algumas palavras, e essas palavras davam a entender que estavam falando de uma questão de vida de idoso. Cansaço, dificuldade de caminhar, velhice,
né? A toda a dificuldade que a idade avançada traz, doenças. Então, esses pesquisadores fizeram isso, deram palavras, esse pessoal associou, fizeram associações com a questão da velhice. Então, a maioria, né, de todos aqueles que estavam passando pela pesquisa fez essa associação. Foram induzidos, obviamente, a chegar nessa conclusão. O que foi curioso para os pesquisadores é que, após esse experimento, essas pessoas que associaram, né, aquelas palavras ao cenário de velhice, né, da vida do idoso, aquela dificuldade toda, começaram a andar mais devagar. E quando foram perguntados, por que vocês estão andando devagar? Eles falaram assim, não, a gente não está andando devagar, está andando normal. Eles não percebiam que estavam agindo de acordo com o cenário que eles associaram no experimento anterior. E aí os pesquisadores fizeram outras associações com outras situações e instantaneamente, né, logo após o experimento, essas pessoas começaram a agir de acordo com o cenário que elas trouxeram. Então imagina o seguinte, você agora, para a gente poder entender o que significa esse experimento. Se você tiver aí palavras, né, tristeza, sombrio, essas palavras, tristeza, sombrio, desânimo. Qual é a associação que você vai fazer essas palavras com essas palavras? Essas palavras vão trazer que cenário para você? Como que é o ambiente onde tem isso? Sombrio, tristeza, né? E desânimo. Vocês vão trazer isso para vocês vão trazer um cenário obscuro, um cenário de alguém depressivo, uma pessoa talvez dentro de um quarto, deprimida, não é isso? A sua mente, ela vai trazer essas associações. Ok? Vamos mudar agora, vamos colocar outras palavras. Praia, sol, mar. O que você pensa? Qual é o cenário que você faz? Verão, né? Alegria, calor, não é assim? Ok, preste atenção. Essas associações a gente faz o tempo todo na nossa vida. O que a gente não sabe é que essas associações que o nosso cérebro faz, ele incita em nós sensações, atitudes, ações que a gente não percebe que está fazendo, porque é o nosso inconsciente que começa a trazer essas ações. Ele absorve aquilo, né? ele é acionado, né? Ele recebe aquela informação, ele traz as sensações e todas as conexões necessárias para fazer você entrar em ação. Olha que curioso isso, né? O que isso tem a ver com a história da força de vontade e da força da imaginação? Vamos chegar lá. Entendendo isso, que você precisa fazer associações ou que naturalmente as associações que você faz vão incitar em você determinadas ações, talvez você entenda por que quando você quer tanto fazer uma coisa, você acaba não fazendo. Vou dizer por quê. Às vezes você diz assim, Alessandra, eu quero passar naquela prova de concurso. Alessandra, eu quero realmente superar essa situação que eu vivo, eu quero seguir em frente, eu quero colocar meus projetos em ação. Você fala isso, a sua consciência diz que quer isso, a sua vontade diz que você quer. E por que você não faz? Porque as associações que você cria para essa ação, normalmente elas são negativas. Mas eu não consigo estudar. Mas tem muito barulho, eu não consigo estudar. Mas o meu projeto depende de terceiro, depende do dinheiro que eu vou pegar do empréstimo, não sei de onde, depende das pessoas colaborarem, depende das pessoas fazerem o trabalho delas. Você está percebendo? Você já constrói uma associação negativa para aquilo que você está escolhendo. E qual é o passo seguinte? Não realizar. Não entrar em ação. Isso que nós estamos fazendo é empregar, de certa forma, a força de vontade. Então, quando a gente fala que força de vontade, ela está trabalhando com aquela parte, os 5% do seu cérebro, que vai fazer algumas associações que às vezes são contrárias ao que você está querendo. E aí você fica assim, Alessandra, eu quero tanto, por que eu me saboto? Porque as associações que você faz em relação ao que você está escolhendo ainda não são positivas. Você ainda não está convencido, você ainda não está convicto de que aquilo é para você. Você duvida. E aí, quando você duvida, as associações que o seu cérebro traz são: mas daquela vez que você tentou, você fracassou, deu tudo errado, lembra? Todas as vezes que você abriu seu coração para essa pessoa ou para uma pessoa, essa pessoa pisoteou você, traiu você. Veja se não é assim.
Você vai começar um relacionamento, tá tudo indo bem, a pessoa é ótima, maravilhosa, e aí você fala assim, gente, não é possível, será que é verdade? Isso é amor de verdade? E aí o que seu cérebro faz? Ele leva você para as associações do seu relacionamento passado. E começam as suas ações, mesmo que você não queira, você diz assim, nossa, essa pessoa é ótima, maravilhoso, o relacionamento é ótimo. Você, sem querer, essas associações que a sua mente começa a fazer, trazendo os fracassos do relacionamento passado, são sobrepostos nas suas atitudes, nas suas ações, mesmo que você não perceba. E acabam minando a relação atual. Quem não passou por isso, não é? Você já passou por isso? Mesma coisa no trabalho. Você pode ter tido uma experiência um pouco negativa, né? Uma experiência ruim no trabalho que você tinha, você conseguiu um outro trabalho, são outras pessoas, são outros cenários, outra história, tudo é diferente. Mas aí aí você fala assim, agora eu vou conseguir crescer, fazer a minha carreira, agora eu vou conseguir, né, expandir, desenvolver e vai acontecer. E aí seu cérebro começa a fazer associações negativas com a sua história de fracasso do último emprego. E aí começam as coisas a ficarem estranhas. Você começa a ter atitudes que não condizem. Como se você estivesse na defensiva, sem que ninguém tenha te aceitado, né? Ninguém tinha atacado você, tinha aceitado, não. Ninguém tenha atacado você. E aí você fica assim, tendo atitudes defensivas e você não sabe por quê. E aí as pessoas começam a reagir à sua... Com a garganta um pouquinho ruim, gente. As pessoas começam a reagir à sua atitude. Não é curioso isso? E a gente vai repetindo essas coisas, esses padrões, sem perceber, porque o nosso cérebro faz essas associações. E essas associações são carregadas de sentimentos, são carregadas de experiências negativas, são carregadas de coisas que a gente não trabalhou direito dentro de nós. E a gente fica guardando aquilo que atrapalha a nossa nova experiência. E a gente não percebe. Alessandra, mas o que tem a ver, então, a força de vontade com a força da imaginação? Émile Coué, ele falava que a força da imaginação é muito maior do que a força de vontade. Ele diz, se houver um conflito entre uma força de vontade e uma força da imaginação, a força da imaginação, ela ganha. Essas associações que o nosso cérebro faz, elas estimulam a nossa imaginação. A gente revive fatos de fracasso do passado. E quando você está diante de um desafio muito grande, às vezes simples até, né? Vamos supor que você está ali passando, ele até usa um exemplo, né? Que se você estiver passando por uma estrada estreitinha na beira de um penhasco, né? Você está ali passando pela estradinha estreitinha, enquanto você acha que você consegue passar por aquela estradinha estreitinha, tá tudo bem. Só que quando você começa a olhar para baixo, se imaginar caindo lá embaixo, o seu corpo inteiro trava. E aí os seus passos já não ficam mais confiantes e aí você acaba caindo. Você paralisa ou você cai. Então, e você também projeta essas associações para o seu futuro. E você pode paralisar ou seguir em frente. E ele diz que quando existe esse conflito entre força de vontade e imaginação, a imaginação sempre ganha. O que a gente faz para mudar? A gente tem que aprender a trabalhar com a força da imaginação, que é natural a nós, a todos nós, que a gente brinca com o nosso inconsciente através da imaginação desde que a gente é criancinha, só que a gente não percebe a seriedade dessa brincadeira. Se você se imaginar vivendo a sua realidade, vivendo aquilo que você quer viver, como se fosse a única possibilidade, a única realidade acontecendo aqui e agora, fatalmente, inevitavelmente, todo o teu subconsciente ele vai começar a trazer as associações semelhantes àquilo que você está imaginando, vai colocar todo o teu corpo, toda a energia do teu corpo em prol de fazer aquilo acontecer. Percebe o quanto isso é interessante pra gente aqui? Como que você começa a perceber? Por isso que às vezes você diz assim, eu tenho vontade de, eu quero fazer, eu estou me empenhando em fazer, mas as coisas não acontecem. Por quê? Porque na tua imaginação, ou seja, aquelas associações que o cérebro faz, né? Você está trabalhando o contrário. Você está com medo, você não tem certeza se você vai conseguir.
Você está travado porque você acredita que aquilo talvez não seja para você. E aí o teu inconsciente, ele obedece o que está ali, nas associações que são feitas. E aí, gente, entra um terceiro item nessa história, que são as histórias das afirmações positivas. Por que os metafísicos do passado, os estudiosos, né, do comportamento humano, até da hipnose, por que eles utilizavam tantas afirmações positivas? Eu sempre achei que a afirmação positiva não funcionava. Sempre achei isso. Eu falava assim, não é possível, a gente só ficar afirmando vai adiantar alguma coisa. A questão é que a forma como as afirmações positivas chegaram a nós nesse tempo em que nós temos, nesse tempo em que nós estamos com esse acesso à informação, foram informações distorcidas. Emile Coué curava pessoas que estavam com dificuldade de andar, que estavam de cama, com essas sugestões. Ele chamava de sugestões ou autossugestões. E aí, ele explica nesse estudo dele, né, como que você deve utilizar essas autossugestões. E essas autossugestões, elas estão ligadas à sua força da imaginação. Olha que curioso. Isso é fantástico. E eu vou explicar para você como você pode utilizar isso da forma mais adequada. Uma das coisas que ele diz é a seguinte, que você precisa, primeiro, saber, né, que a sua afirmação ela tem que ser curta, objetiva. Nada daquelas afirmações de 5 linhas, nada daquelas afirmações de uma linha gigante que você nem memoriza. Tem que ser algo curto, algo que traga dentro de si toda a ideia daquilo que você realmente deseja na sua vida, daquilo que você quer se colocar a fazer. E essa afirmação, ela tem que trazer um contexto aí ele fala, um contexto imaginativo completo. O que é esse contexto imaginativo completo? São essas associações que os pesquisadores de há pouco tempo atrás, né, de agora, né, vamos botar assim, essa pesquisa tem 1 ano e meio mais ou menos, descobriram. Ou seja, eles chamam de associações. Emile Coué chamava de imaginação. Então, as associações que você vai fazer relacionadas à sua afirmação, à sua sugestão, como ele chamava, elas têm que ser completas e coerentes. Não adianta você dizer, sigo feliz todos os dias da minha vida, ou atraio momentos de grande felicidade na minha vida. Coisa assim, atraio felicidade, sou feliz. Ele até sugere uma frase que ele diz que é para tudo, né? Como é que ele fala? Acho que é algo assim, tudo acontece, eu acho que é assim, tudo acontece para o meu bem, sigo cada vez melhor. Algo mais ou menos assim, porque ele diz que isso é o contexto de tudo. Quando você pensar na sua saúde, sigo cada vez melhor. Quando você pensar na sua prosperidade, sigo cada vez melhor. Quando você pensar no seu trabalho, sigo cada vez melhor. Quando você pensar no seu relacionamento, sigo cada vez melhor. E ele diz que isso contém, né, todas os conhecimentos e as ideias que a gente precisa para realmente expandir e crescer. Então, ideia curta. E ele fala, você tem que fazer associações positivas em relação a essa afirmação, senão ela não vai ter sentido para você. Você vai ficar apenas repetindo e mais nada. Então, presta atenção, isso aí, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, é isso mesmo. Quem usa muito essa frase também é o pessoal da Sechonoye, né? Eles usam muito essa frase, mas essa frase é do Emile Coué, faz parte do tratamento que ele fazia com as pessoas que ele atendia, olha que interessante. E aí, ele faz o seguinte, gratidão aí, viu, Valéria, pela contribuição. E aí, o que acontece? Imagina, você usa a frase ou usa uma expressão que tenha as associações adequadas para o que você quer realizar. Feito isso, tá claro isso para você? Ótimo. Então você vai exercitar. O que ele diz para você fazer? Ele diz para você, antes de dormir, em momentos antes de dormir, e no momento que você está acordando, você falar a sua frase de forma mecanizada, natural, quase sonolenta, assim, quase fazendo você cair no sono. Sabe aquela coisa bem monótona? Porque ele diz sem ficar elaborando muita coisa, você só repete a frase de forma bem monótona e ele sugere 20 vezes, 20 repetições. É desse jeito que ele fala para fazer. E ele pede para você fazer com constância todos os dias.
Ele fala que aí por 30 dias, né, você praticando, você já vai começar a ver mudanças, né? E aí ele fala de quando é questão física, se você quiser fazer, pode fazer diferente, com outras frases, enfim. Então preste atenção. Onde que a gente erra, então? Né? Onde que a gente erra? Quando a gente está usando as afirmações positivas. As associações que a gente faz pelo que a gente está afirmando normalmente são contrárias. E entre força de vontade, ou seja, eu vou afirmar, vou utilizar afirmações para mudar a minha vida, e entre a imaginação, as associações que eu faço em relação a essa afirmação são contrárias ao que eu quero. Quem é que ganha? São as associações. São isso que contém, isso que faz a sua mente ou a sua imaginação fluir e funcionar. Então, o que você tem que fazer? Aprender a trabalhar na sua imaginação. Você precisa desenvolver essa habilidade da imaginação. Fazer essas associações. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de visualizar, eu sei que tem muita gente que tem bastante dificuldade em relação a isso, mas você precisa desenvolver. Isso é natural de todo ser humano. Você vai conseguir fazer. Você já fez isso. Você pode não ter atenção em relação a isso, está acontecendo na sua vida, mas você sabe fazer isso. Você só precisa fazer agora com atenção. E outra coisa que ele diz é, se o que você está fazendo está exigindo de você muito esforço, esquece, porque isso é força de vontade. A imaginação, ela não exige esforço. Ela não tem esforço. É natural. Agora, se você colocou muita força de vontade na história, ele fala, se você tem força, se tem esforço, é a força de vontade que está atuando. E lembrando aqui, voltando lá no início da nossa live, a força de vontade, ela está no âmbito dos 5% da nossa mente. A força da imaginação, ela está no âmbito dos 95%. Adivinha quem tem mais força? Quem tem mais poder? A força da imaginação. Ok? Né? Isso faz mais sentido, não faz, gente? Vocês estão compreendendo aí o que a gente está falando? Que eu estou falando aqui para vocês? Eu quero que vocês saiam dessa live hoje com essa ideia de que é preciso trabalhar essa afirmação do que você deseja, tá? Essa afirmação, ela vai ser declarada, se você puder, aí já entra uma parte do meu consciente, né, do meu conhecimento, de você escrever a respeito dela em momentos aleatórios, né, momentos do dia a dia, né, você vai lá e escreve a sua afirmação, escreve lá a sua afirmaçãozinha, tal. Pra quê? Porque você está usando a sua parte psíquica, você está escrevendo e a palavra escrita, ela também surte um efeito na nossa vida, né? Então, tira um momento ali, uns 10 minutos, 15 minutos para fazer. Emílio Coelho fala para você tirar, para essas afirmações, você fazer em 20 minutos ali, depois você fica em silêncio, em 20 minutos, em 20 repetições, né? E depois fica em silêncio por um tempinho, tá? E segue a vida. Ele fala, se você fizer antes de dormir, você vai dormir ótimo, né? Maravilha. Vai dormir fazendo sua afirmação, impressionando o seu subconsciente, levando essa informação para o subconsciente, para que ele coloque isso em ação. E se você fizer quando estiver acordando, você ainda vai ficar um pouquinho sonolento, o subconsciente é como se ele estivesse aberto ali, né? Captando tudo, né? E mais alguma coisa, né? E são os momentos em que você tem para impressionar o seu subconsciente. Então, é dessa forma que você consegue realmente produzir melhores resultados na sua vida, fazer com que tudo em você entre em convergência, né, para o que você quer realizar na sua vida. Então, hoje a gente consegue entender, depois do que eu coloquei aqui para vocês, a gente consegue compreender exatamente por que a gente quer tanto realizar as coisas e a gente acaba não conseguindo, porque essas associações que a gente faz são associações contrárias. E essas associações estão ligadas a um elemento chamado imaginação. E esse elemento chamado imaginação é muito mais poderoso do que a simples força de vontade. Por isso que tem tanta gente que tem tanta vontade de realizar tantas coisas e não realiza. Porque, na verdade, as associações são contrárias, ela acaba imaginando o contrário. Né? Eu quero um dia crescer, eu quero um dia poder viajar, fazer e acontecer. Aí vem a imaginação e diz assim, isso não é para você. Né? Você começa a se ver, mas e se? Né? E se? As associações começam, as associações negativas começam. Então é preciso que a gente modifique isso.
Tem um ponto também que pode impedir você, de certa forma, a fazer essa conexão e trabalhar, tá? E trabalhar em relação a isso, em trabalhar na sua vida. Se você tiver emocionalmente denso, emocionalmente, sabe, só carregado de emoções, como é que eu vou falar? Emoções contrárias a tudo que você deseja fazer, né? Você tá triste, você tá ansioso, tá aborrecido, tá chateado. Você precisa liberar essas emoções. Se você não fizer isso, vai ser o seu trabalho em relação às afirmações vai ser mais longo, mais demorado. Por quê? Porque você está cheio, a sua rede emocional está toda carregada ao contrário do que você deseja. Então imagina, se você libera a sua rede emocional, é muito mais fácil você fazer a sua imaginação e se ver vivendo aquela história. Acontece muito, às vezes, de eu estar fazendo um trabalho ou metafísico, ou até o trabalho da reprogramação quântica emocional, e quando eu falo para a pessoa assim, quando você se vê no cenário ideal, naquele lugar em que você quer estar, o que você sente? A pessoa fala assim, eu nem consigo me ver, porque eu sinto que aquilo não é para mim, que eu não mereço estar ali, que aquilo não foi feito para mim. É o que a pessoa quer, mas o sentimento dela é contrário. Então, quando isso está acontecendo e a pessoa não consegue nem imaginar a situação resolvida, nem se imaginar dentro daquele lugar, ela precisa liberar a rede emocional dela. Ela precisa trabalhar a sua rede emocional e fazer essa liberação para conseguir trabalhar em melhores associações verdadeiras, né, para o que ela quer realizar na vida. Então isso é muito importante que ela faça. Para isso existe aí a reprogramação quântica emocional, né, que eu trabalho com isso. Minhas alunas dessa turma já estão atuando, começando a atender, né? Então, se você quiser fazer essa experimentação, esse trabalho, entre em contato aqui comigo, que eu ou encaminho para as minhas alunas, se eu tiver agenda ainda, eu faço atendimento com você, tá bem? Para te ajudar nessa parte específica de, Alessandra, eu não consigo me visualizar no meu objetivo alcançado, né? Tem alguma coisa que me trava, eu sinto, chega a me dar palpitação, eu fico ansiosa, eu fico com medo, é como se aquilo não fosse para mim, não consigo me enxergar ali, não vejo. Mas é o que eu quero, é o que eu gosto, foi para isso que eu me preparei a vida inteira e eu não consigo. Você está nesse padrão, você está nessa vida aí, nessa situação. Pode procurar a reprogramação quântica, porque ela pode te ajudar muito nesse sentido. Alguém aqui perguntou sobre um modelo de afirmação para a prosperidade. Você pode usar, o Emile Goer fala da frase, né? Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Ele diz que essa frase nos ajuda a resolver tudo. Porém, você pode fazer uma frase sua que traga boas associações, né? Eu vivo a prosperidade todos os dias, eu atraio situações de prosperidade todos os dias. O dinheiro é o meu amigo, o dinheiro gosta de estar comigo, né? Você pode usar frases assim, você pode utilizar frases dessa forma, tá? Para você, no seu dia a dia. Por exemplo, eu estou sugerindo aqui, por exemplo, a palavra dinheiro. Se dinheiro não for uma boa associação para você, se você estiver cheio de frasezinhas lá que se associam ao dinheiro, dinheiro é sujo, tem que lavar a mão, depois pega dinheiro, as associações negativas, você não quer aquilo, né? Você está trabalhando, a sua imaginação está trabalhando contra a sua força de vontade, né? Tá ali contra, e é ela que ganha sempre. Então você vai ter que tirar a palavra dinheiro e vai utilizar a palavra prosperidade. Todos os dias eu prospero cada vez mais. Curto, né? Fácil, eu prospero cada vez mais. Então você começa, né? Eu comecei com tudo, está dando certo na minha vida agora. Ótimo, maravilhoso. Isso funciona, né? Entenda que essa frase que você vai utilizar, essa afirmação, não é uma fórmula mágica, é algo que tenha que ter sentido para você, em que você, quando pense nessa frase, as associações que você cria em torno daquela frase são associações que fazem total sentido, que estão em convergência, que estão em concordância, né? O seu desejo é prosperar, é crescer, é se desenvolver, sei lá, abrir um negócio, mudar de emprego, tá tudo certo, ok? Ok, tudo bem. Quais são as associações, ou seja, essas associações, elas estimulam a sua imaginação. A sua imaginação vão trazer fatos que aconteceram e junto com esses fatos, emoções. Então,
Observe quais são essas associações que estão sendo realizadas quando você olha para a sua afirmação. Por exemplo, quando você olha a palavra dinheiro, o que você sente? Se você tem sentimento negativo, de aflição, de ansiedade, de medo, medo de não ter, sabe? Medo de viver na pobreza, enfim. Se o dinheiro traz dinheiro é o mal do mundo, né? Dinheiro é o mal do mundo. Então, se você começa a trazer essas associações, não adianta você fazer afirmação de dinheiro se a sua associação está contrária. Você precisa trabalhar a sua questão com o dinheiro, suas emoções relacionadas ao dinheiro, né? Porque o que eu vejo muito, principalmente nesse meio da espiritualidade, do desenvolvimento humano, né? Você identifica coisas assim loucas, né? O pessoal trabalha, quer receber por aquele trabalho, obviamente, né? Justo, é honrado, mas ao mesmo tempo eles têm uma ojeriza a quem vende o serviço. Como que pode, né? Não dá, gente. A gente está trabalhando, né? Todo mundo está trabalhando, todos são profissionais, investiram em cursos, estão ali. E as pessoas têm assim, você cobra por isso, como se fosse um erro, gente, um pecado. Para, né? Com isso, é trabalho. É um trabalho, é uma atividade, né? Que a pessoa precisa se sustentar e faz parte do processo. Então, você entenda que isso é uma relação negativa com o dinheiro que a pessoa faz e que ela precisa se transformar. Se dinheiro é o que ela quer e a associação é negativa, imagina, né? A imaginação tá ali contrária ao que ela quer. Ela não vai conseguir prosperar, né? Nunca. A saúde é a mesma coisa, Tânia. Você pode usar assim, ó, a cada dia me sinto mais saudável. A cada dia me sinto melhor, mais saudável. Então, você pode ir utilizando expressões assim, né? A Renata falou, sigo próspera e abundante, aceito, recebo e agradeço. Ótimo. Sempre fala assim, ó, sigo próspera e abundante. Pronto. E aí, veja quais são as associações que a tua mente vai trazer para que você se imagine próspera e abundante. Veja se está em concordância. Também, fé em Deus, né? Mas aí você coloca Deus como algo fora e tá meio condicionado, né? E aí você tem que colocar assim, né? Deus quer que eu me cure, né? Deus quer que eu me cure. Deus me quer curada agora, olha só, né? Deus me quer curada agora. Começa a afirmar isso. Deus me quer curada agora. Deus me quer curada agora. E aí você muda, né? Senão você tá colocando essa afirmação no futuro, né? No futuro. Tem que ser agora. Então traz essa afirmação para agora. Deus me quer curada agora. Deus me quer curada agora. Eu já estou curada agora. Porque é o teu subconsciente que controla todas as ações das suas células, né? Vão trabalhar a seu favor para que você se cure. Então, gente, essa era a live, a mensagem que eu ia passar aqui, né, que eu queria passar hoje aqui para vocês. Tenho feito aí algumas descobertas bem interessantes a respeito de muita coisa legal. Vou compartilhar com vocês aqui aos pouquinhos. Sexta-feira eu volto aqui para fazer live com vocês, né? Essa semana, essas próximas semanas, como eu estou fazendo muito trabalho de organização mesmo, né, das coisas, revendo sites, mexendo com alguns artigos, escrevendo coisas, eu estou um pouquinho mais recolhida, mas eu estou estudando, estou me aprimorando, né, estou pesquisando coisas, né, fazendo alguns testes e eu venho aqui com vocês conversar aí pelo menos 2 vezes na semana por enquanto. Depois a gente volta a falar, conversar um pouquinho todos os dias, mas eu espero sinceramente que essa live de hoje tenha ajudado você a entender como é o funcionamento disso, a força de vontade, a força da imaginação, para você compreender sobre como é essa relação do seu consciente com o seu inconsciente e a questão das afirmações positivas para serem aplicadas de forma correta, ou seja, da forma dentro desse contexto em que essa mensagem ela deve estimular a sua imaginação para que o seu inconsciente execute o que está fazendo sem esforço, apenas com a naturalidade. Você nasceu com isso, isso é natural para você, então deixa essa naturalidade fluir, né? Quando há esforço, é a força de vontade. Quando você não está conseguindo, é porque está havendo esse conflito ou existe um bloqueio, né, que faz com que você não realize. Esse bloqueio normalmente está ligado a essa questão da imaginação
que está contrária ao que você está escolhendo realizar na sua vida. Então, em resumo, né, um resumo do resumo é isso. Faça a prática à noite antes de dormir, repetições de 20 vezes em voz alta, com bastante naturalidade, tá? Faça em voz alta, com naturalidade, tem que ser mecanizado, tem que ser mesmo natural, enfadonho, até infantil, essa repetição bem, né, bem para dar sono mesmo, né, fazer você levar isso para o seu subconsciente. Faça isso antes de dormir e também quando você acorda. Então, tá aí a minha contribuição para você hoje e a gente se encontra na sexta-feira. Vou pensar num tema bem legal, bem prático para te ajudar. E se você quiser fazer a reprogramação quântica emocional, entre em contato comigo, mesmo que eu não tenha agenda, as minhas alunas estão com o movimento, né, de atendimento agora, porque elas estão em treinamento, então elas podem ajudar a vocês também. Então eu agradeço imensamente pelo seu contato, por estar aqui presente. E vamos lá, gente, vamos participar, né? Vamos ficar atento aqui no nosso Instagram, que eu estou sempre colocando coisas aqui interessantes para vocês. Então agradeço muito mesmo. Desejo a vocês aí um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo dia amanhã. E na sexta-feira a gente volta aqui para conversar, tá bom? Gratidão, gente. Até a próxima.